aplauda o Senhor uma vez mais. Semana especial, nós estamos celebrando a Semana Santa, começa essa semana muito especial, onde nós lembramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Diga para alguém, Jesus não está morto, Ele vive para sempre. Então nós nos alegramos, né, por essa semana. Sexta-feira nós vamos fazer umas células especiais, eu gostaria de convidar você para participar. Mas essa semana nós estamos celebrando a Semana Santa. E hoje o título da nossa mensagem é a entrada triunfal. Mateus capítulo 21, se você deseja abrir a sua Bíblia, eu te aconselho a fazer isso. Mateus capítulo 21, a partir do verso 2 em diante, nós estaremos compartilhando a palavra de Deus. Eu não sei se você teve a oportunidade de testemunhar uma visita real. Em 2001, quantos estavam aqui em 2001? Aqui em Sarasota, deixa eu ver. Bastante gente, glória a Deus. Em 2001, não sei se você lembra, o presidente George Bush estava aqui em Sarasota, lembra disso? Né, foi quando teve o ataque às torres, e ele estava aqui em Sarasota, e eu me lembro que eu estava trabalhando, eu fui passar ali por perto do aeroporto, eu vi o avião presidencial que estava lá, grandíssimo, cheio de segurança, e ao redor do aeroporto, cheio de seguranças, montaram todo um esquema, toda uma estrutura, por causa da visita do presidente, blocos, quadras estavam fechadas à distância, por causa de uma presença real, a presença do presidente, amém? Quantos tinham mais ou menos 20 anos nessa época? Deixa eu ver. Pessoal, vocês estão... Então, isso quer dizer que vocês têm mais de 30, amém? Glória a Deus, amém, estamos juntos, viu? Então, o que aconteceu com Jesus nesse episódio foi mais ou menos isso, a entrada de Jesus a Jerusalém, uma presença real entrando em Jerusalém, embora as pessoas não o reconheciam ainda como rei, mas é disso que nós vamos falar nessa noite, a presença real, Jesus entrando a Jerusalém. Ele seria ali em Jerusalém, preso, né, crucificado, colocado em uma cruz, crucificado, e ressuscitaria no terceiro dia, glória a Deus por isso. E, abre aí, quantos estão com a Bíblia aberta aí? Misericórdia, ajuda, Senhor, essas pessoas a encontrarem Mateus. Oh, Deus. Vamos lá. Vamos olhar mais de perto esse episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus capítulo 21, verso 2 e 3, no seu primeiro ponto. Vão ao povoado que está diante de vocês, disse Jesus. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta, amém? Olha só, aqui Jesus manda os discípulos ir a esse lugar, a essa vila que estava ali, pegar esses animais para que ele montasse, né, nesse jumentinho e entrasse triunfante, né, em Jerusalém. O autor do Evangelho, Mateus, o escritor, melhor dito, nós vemos aqui ele enfatizando as Escrituras, o cumprimento das Escrituras Sagradas. Mateus, ele escreve principalmente, né, aos judeus, e ele queria mostrar para os judeus que as profecias, o que estava acontecendo naquele tempo, era tudo que já estava predito pelos profetas, tudo que estava acontecendo era plano de Deus, e ele queria provar para os judeus que o Jesus era o Messias prometido, e ele enfatiza esse episódio que na verdade está em Zacarias capítulo 9, versículo 9, olha só o que diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9, versículo 9. Então, Mateus, ele enfatiza isso aqui, ele mostra para aquele povo que Jesus era o Messias prometido aqui em Zacarias, e naquele momento a profecia se cumpre, a palavra se torna real.
De repente, algo que eles tinham lido nas Escrituras, acontece na frente deles, diante dos olhos dele, o Jesus, o Messias prometido, que viria montado em jumento, o que estava escrito nas Escrituras a respeito dele, de repente está ali diante deles, entrando em Jerusalém, o fato acontecendo diante deles, a fé deles deveriam de ter se tornado real. Imagine você sabendo que o Messias teria que acontecer dessa forma, do jeito que aconteceu, e de repente você vê o Messias ali cumprindo as Escrituras. Porque a palavra de Deus, ela é assim, Deus, ele cumpre com aquilo que ele promete. A palavra de Deus, passe o tempo, passe os anos, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Havia sido predito que ele faria isso, que ele entraria, que ele usaria esse jumento, e aconteceu no tempo certo. Jesus cumpriu as profecias, Jesus cumpriu a palavra que havia sido dita pelos profetas. Eu não sei se você está comigo nessa noite, mas eu quero começar dizendo para você uma palavra profética. Tudo que Deus prometeu sobre a sua vida há de se cumprir, porque Ele é poderoso e fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Se você recebe isso, diga amém, eu recebo. A palavra se torna real, as Escrituras se cumpriram. Não importa o tempo. Não importa o tempo, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Eu não sei o que Deus prometeu para você, mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você, em nome de Jesus, que a palavra de Deus, ela irá se cumprir na sua vida. Tudo que Deus prometeu na sua vida, talvez você já está meio desanimado, está meio desacreditado, mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite, que Deus te prometeu, Ele há de cumprir na sua vida. Um dia a palavra se cumpriu aqui, nesse texto, e ela irá se cumprir na sua vida também. Muitos não creram que Jesus era o Messias. Muitas pessoas não acreditavam que ele era o Messias prometido. Uns acreditavam que diziam que ele era um profeta, filho de José e Maria. Outros diziam que ele estava até endemoniado. É um endemoniado, um possesso. Mas para outros, ele era o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que estava trazendo a salvação. Eu não sei como você crê em Jesus, eu não sei qual é a sua visão de Jesus. Talvez você seja mais ou menos como Tomé, que não acredita muito no sobrenatural de Deus. Talvez você não consegue ainda acreditar, se você não consegue entender que tudo que está escrito, que tudo que foi predito, está acontecendo. Hoje nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Talvez muitas pessoas não conseguem entender isso. Talvez como Tomé, você precisa tocar em Jesus, tocar nas feridas de Jesus. Tomé estava reunido com os discípulos, chegou a notícia até ele, Jesus está vivo. Depois das mulheres irem lá e checar no túmulo de Jesus, não encontraram Jesus, o anjo apareceu para elas e disse, Jesus, ele não está aqui, não procure o vivo, achando que ele está morto. Jesus vive, ele não está mais aqui, ele não está morto, ele ressuscitou como ele havia dito. E essa notícia foi levada para a reunião dos apóstolos, e Tomé disse, eu não creio, só se eu tocar a minha mão do lado dele, onde enfiaram a lança nele, se eu colocar as minhas mãos onde colocaram os pregos. Tomé teve dificuldade, talvez como muitos de nós, de conseguir entender que as Escrituras estavam se cumprindo, que o que Jesus havia dito estava se cumprindo, até que Jesus apareceu no meio deles, e diz, paz seja convosco, disse Jesus. Jesus entra naquele lugar, naquela casa onde estava Tomé, se apresenta a Tomé. E Tomé, ele diz para Tomé, veja que sou eu mesmo, Tomé, toque aqui do meu lado. Toque aqui nas minhas mãos, veja que sou eu cumpri aquilo que eu havia dito. E Tomé naquele momento, ele se rende a Jesus, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Jesus disse, não seja incrédulo, mas crente. Eu não sei se tem alguém aqui nessa posição de não conseguir entender a realidade, que as Escrituras estão se cumprindo, que Jesus está voltando. Talvez você seja um Tomé aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você, fique no lugar certo, faça como Tomé, esteja junto com os discípulos de Jesus, porque em algum momento dessa caminhada, o próprio Jesus vai se revelar a você, e vai mostrar que Ele é verdadeiro, que Ele é fiel, que Ele está vivo. Jesus em algum momento ele vai se revelar a você, e eu espero que você reaja como Tomé e diga, Senhor meu e Deus meu.
Eu sei que às vezes é difícil de crer naquilo que nós não vemos, é difícil crer em um Deus que nós não estamos vendo, é por isso que se chama fé, é por isso que chama fé, é crer naquilo que nós não vemos. Mas eu sei que em algum momento da nossa jornada, da nossa caminhada, Jesus, Ele vai se manifestar a você e vai provar para você que Ele é real, que Ele está vivo, que Ele não está sepultado, que Ele não está em um túmulo, Ele está vivo e vivo para sempre, glória a Deus, amém? Coloque aí no seu ponto número 1, que Jesus, que o ordinário se torna extraordinário. O que parecia ordinário se torna extraordinário. As profecias se cumpriram ali diante daquelas pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei se você está conseguindo crer nessa noite. Tem gente que tem dificuldade em crer, em ter fé. É melhor você começar a crer agora, sabe por quê? Se tem alguém ainda que está com a fé meio fraca, que não está conseguindo acreditar que Jesus está vivo e que Ele está aqui nessa noite, deixa eu dizer para você, creia você ou não, um dia diante dEle, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dEle, e que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então é melhor você começar a crer agora, porque quando chegar no último dia, pode ser meio ruim o resultado que você vai ter. É melhor você começar a crer agora, amém? Comece a crer agora. Ouça as palavras de Jesus, não seja incrédulo, mas creia. Não seja incrédulo, não endureça o vosso coração, creia. Tem muita gente que acha que é bobagem tudo isso. Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou adorar? Para que eu vou ficar batendo palma? Não é em vão, querido, nós não estamos aqui em vão, nós estamos aqui adorando, levantando as mãos sim, mas para um Jesus que nós sabemos que está no nosso meio, embora meus olhos não vejam, eu consigo crer com o meu coração, com a minha fé, eu sei que Ele está presente. Vamos para o texto, vamos continuar o texto. Mateus 21, verso 8, 9 e 10 agora, olha só. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele, e os que o seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi. Mais uma vez, eles mostrando a profecia se cumprindo. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. No versículo 10, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntou, quem é este? A cidade toda ficou agitada. Jesus entra em Jerusalém, ele chacoalha as estruturas daquela cidade, ele agita todo aquele povo, assim como acontece quando um presidente chega num lugar, há um movimento, como eu disse para vocês que eu vi, ele causa um rebuliço. Jesus causou um rebuliço naquela cidade, ele começou a chacoalhar as estruturas daquela cidade, e a notícia correu. Dizem que havia mais ou menos por volta de 2 milhões de pessoas em Jerusalém naquela época, porque estava se aproximando a Páscoa. As pessoas vinham de toda parte para celebrar a Páscoa ali em Jerusalém. Estava cheio aquele lugar e a cidade toda, a Bíblia diz, ficou agitada, foi impactada pela entrada de Jesus, porque onde Jesus passa, Ele causa impacto. Onde Jesus entra, Ele causa rebuliço. Você conhece essa palavra rebuliço? Todo mundo conhece, né? Eu sou de Minas Gerais, não sei. Onde Jesus entra, causa um rebuliço. Ele agita o ambiente. É demônio saído para um lado, é gente sendo curado para outro, é gente se dobrando, se rendendo diante dele, é coxo começando a andar, é cego começando a enxergar. Ele causa um rebuliço onde ele entra. Ele causa um rebuliço. Aquela cidade foi impactada. Eu não sei se você está entendendo, mas quando Jesus entra em Jerusalém, Ele causa um rebuliço, e quando Ele entra na sua vida, eu estou dizendo para você que se Jesus entrar na sua vida, Ele causa rebuliço. Ele causa rebuliço, é impossível, ele chacoalha as estruturas, ele agita não só a sua vida, mas tudo aquilo que está ao seu redor, mas tudo aquilo que te cerca. Jesus, ele transforma tudo ao seu redor, ele causa um rebuliço na sua vida. Ele foi em Genezaré, achou um homem endemoniado, o homem que todo mundo passava longe dele, que vivia acorrentado.
E Jesus faz um rebuliço naquela cidade. Ele já de cara, quando ele pisa naquele lugar, ele já causa uma libertação na vida daquele homem. Os demônios vêm correndo diante de Jesus e falam: o que queres conosco, filho de Deus? E aquele homem é liberto, e aquela cidade é chacoalhada, é transformada pelo testemunho desse homem, que há tempo estava ali aprisionado em um cemitério, porque Jesus causa um rebuliço. Eu estou profetizando nessa noite que Jesus vai causar um rebuliço na sua vida. Se você crê, você diga: eu recebo. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo ao nosso redor é chacoalhado, é transformado. Todos que tiveram encontro com Jesus foram transformados, foram impactados. É impossível ter um encontro com esse Jesus e não ser transformado. É impossível ter um encontro com esse Senhor e não ter a sua vida transformada, chacoalhada, as estruturas movidas da sua vida. Se Jesus entrar na sua casa, meu querido, e olha que ele diz em Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu não sei quanto a você, mas eu quero Jesus na minha casa, porque quando Jesus entrar na sua casa, aquele marido que é um problema vai se tornar bênção, aquela mulher que é rixosa vai se tornar bênção, aquele filho viciado, ele vai largar os vícios, aquele que precisa de cura vai ser curado, aquele que está com a cegueira espiritual vai abrir os olhos, vai conseguir enxergar as coisas como são, aquele que está coxo, assim ó, está coxo e não consegue romper, não consegue avançar, Jesus vai causar um rebuliço, você vai romper, você vai ir mais além, você vai adiante, porque Ele vai te transformar. Jesus vai causar um rebuliço na sua vida. Fala para alguém: Jesus vai causar um rebuliço na sua vida. Continuando o texto, Mateus 21:12, olha só. Então no 2 aí você coloca aí, a cidade é impactada. Olha o número 3, Jesus continua fazendo rebuliço. Olha que Jesus é esse. Ele continua dentro da cidade de Jerusalém, só que agora ele vai para um templo. Ele vai para a igreja, causar rebuliço na igreja. Olha só o que o texto diz: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. Jesus entra no templo e causa um rebuliço. Jesus não causou rebuliço só na cidade de Jerusalém, Ele entrou dentro do templo e causa rebuliço dentro do templo. Ele chacoalha as estruturas do templo, Ele começa a ver as coisas que estão erradas e começa a limpar, Ele começa a tirar tudo que não presta, tudo que não era suposto estar naquele lugar, Ele remove daquele lugar. Diga para alguém aí: você é templo de Deus, você é templo do Espírito. Se Jesus entrar nesse templo aí também, a sua vida se Jesus entrar nesse templo aí, Ele vai causar rebuliço. Ele começa a tirar o que está errado, Ele começa a consertar o que não era suposto estar ali, Ele começa a endireitar as coisas, Ele começa a limpar o templo dele, porque Deus não habita em lugar sujo. Ele começa a tirar o que não presta, o que não agrada a Ele. Sabe para que Ele faz? Para Ele abençoar, para Ele fazer morada, porque Deus não habita em lugar sujo. Ele faz morada para Ele, Ele limpa, Ele transforma, Ele aponta o que está errado e tira. Ele chuta o pau da barraca, como diz o outro. Causa um rebuliço quando Ele entra nesse templo. Muda, o que está torto, Ele conserta, Ele endireita. O que não é dele, Ele joga fora. Ele limpa a casa, Ele limpa o templo. Jesus entrou em algumas casas e causou rebuliço na Bíblia. Nós vemos algumas casas que Jesus entrou. Olha só, na casa do fariseu, lá em Lucas 14:1, depois você lê. Na casa do fariseu, Ele curou um que tinha um corpo todo inchado. Ele entrou na casa daquele homem, daquele fariseu, e aquela pessoa que estava com o corpo inchado foi curado. Porque quando Jesus entra na casa, alguma coisa vai acontecer, você pode ter certeza. Ele começa a tirar o que não presta e começa a remover o que não agrada a Ele, começa a transformar, começa a causar rebuliço. Na casa de Zaqueu, Ele trouxe salvação. Quando Ele entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu se constrangeu e disse: isso aqui eu vou restituir tudo que se eu tiver defraudado alguém 4 vezes mais, vou pegar metade dos meus bens, vou dar aos pobres. Jesus causa um rebuliço na casa de Zaqueu, leva a salvação, e Jesus diz: hoje chegou salvação nessa casa, disse ele. Porque Jesus, quando entra na casa, quando ele entra nesse templo, alguma coisa vai causar.
Na casa de Pedro, quando Jesus entrou, curou a sogra. Bom, deixa para lá. Ele curou a sogra de Pedro. Amém, gente. As sogras são de Deus, as sogras. Amém? Eu amo. Amém, né? Glória a Deus. Jesus entra na casa de Pedro e cura até a sogra de Pedro. É isso que Jesus faz. Quando ele entra, ele causa rebuliço. Amém? Vamos continuar no texto. Você botou aí no seu 3, Jesus limpa o templo. Coloca no seu número 3, Jesus limpa o templo. Diga, o templo sou eu. Jesus vai causar um rebuliço na sua vida a partir de hoje. E no versículo 14, olha só, para terminar, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Depois que Jesus entra no templo, tira o que não presta, não sei se você está me entendendo, tira o que não é dele, aí o milagre começa a acontecer. Talvez você não esteja entendendo porque algumas coisas não estão acontecendo na sua vida ainda. Talvez você já tenha até recebido falsas profecias dizendo que Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Primeiro Deus limpa o templo para Ele fazer morada. E aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Imediatamente, quando o templo é limpo, as pessoas que chegam, os cegos, os mancos, chegaram e receberam a sua cura. Deixe Jesus entrar nesse templo aí, porque a partir do momento que Ele estiver dentro, Ele vai fazer o que Ele precisa fazer, e vai começar a manifestar o sobrenatural na sua vida. As coisas começarão a acontecer na sua vida, os milagres que você está esperando há tempo começarão a operar na sua vida. É só deixar Jesus entrar. Ele precisa estar no templo. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós não temos muito tempo. Cegos começam a enxergar o que antes não viam. Aquele que está paralítico espiritualmente, aquele que não consegue romper, aquele que não consegue andar, Deus vai fazer romper. Jesus, Ele vai limpar o templo e vai causar um milagre, um rebuliço na sua vida. O Deus que eu sirvo é um Deus de milagres. Tem mais alguém que crê que Deus faz milagres? Feche seus olhos onde você está. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Se você precisa de um rebuliço de Deus na sua vida nessa noite, eu quero orar com você. Talvez você está amarrado, talvez você esteja travado na sua vida em alguma área. Jesus, Ele está dizendo que nessa noite Ele vai entrar e vai causar um rebuliço na sua vida. Assim como Ele entrou em Jerusalém, como Ele entrou naquele tempo, Ele vai entrar na sua vida nessa noite. Feche seus olhos, esqueça por um instante quem está do seu lado, querido. Eu quero orar com você. Talvez você que está aqui nessa noite se encaixe nesse primeiro ponto aqui, ainda não conseguiu ver esse Jesus de uma forma real. Talvez você ainda não tenha entregado a sua vida totalmente para Jesus e deseja fazer isso nessa noite, deseja consagrar a sua vida a Ele nessa noite e dizer para Ele: eu a partir de hoje entrego a minha vida a Ti, Senhor, e deixa o Senhor fazer um rebuliço. Eu quero que ninguém vai te expor aqui, todos estão de olhos fechados. Eu quero que só você levante a sua mão onde você está, para eu ver que você quer fazer isso. Amém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode abaixar essa mão que você levantou, coloca ela no seu coração. Coloque ela no seu coração, essa mão que você levantou. Eu quero que você ore comigo e todos os outros que não levantaram também, façam essa oração comigo. Ore assim comigo: Pai, te entrego a minha vida nessa noite. Te reconheço como meu Senhor e Salvador. Confesso os meus pecados. Reconheço as minhas falhas. E me entrego nas tuas mãos nessa noite. Recebo o teu sacrifício na cruz do Calvário pelos meus pecados. Em tuas mãos a minha vida está. Receba-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha só, tem um número aqui na tela. Se você levantou sua mão, se você está fazendo essa oração de confissão pela primeira vez, eu quero que você mande um texto para esse número aqui, e nós vamos te abençoar com algum material para os seus primeiros passos com Jesus, tá bom? Amém?
Anote esse número. Se você fez isso pela primeira vez, mande um texto para nós sabermos que você está fazendo um compromisso com Jesus nessa noite. E nós vamos abençoar a sua vida. Nós vamos te ajudar nos primeiros passos com Jesus. Feche seus olhos pela última vez. Vamos fechar esse culto. Pai, queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Queremos te pedir que sim, venha em nossa vida e cause um rebuliço, Senhor. Entra, a começar de mim, Senhor, entra na minha vida.